Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Meu nome é Adriana Barbosa, eu sou evangelista da Palavra de Deus. Faço isso com muito amor, com a certeza de que o tempo é hoje, é agora, de falar para os quatro cantos da terra que Jesus voltará, que Jesus quer ter um encontro pessoal com você, que Jesus quer te dar paz, que Jesus quer te dar uma nova vida em Cristo. Então, eu estava meditando, meus irmãos, no Salmo 1. São 6 versículos de uma profundidade tão grande, onde a gente vê o nosso Deus falando para cada um de nós que bem-aventurado o homem, a mulher, que não ignora a palavra de Deus, que pega a palavra de Deus e coloca em prática na sua vida. O Salmo 1 é extraordinário. Por isso que a gente vai meditar nele hoje. O meu objetivo é levar para você paz, alegria, para que você, diante das suas dificuldades, que sempre vamos ter, Deus seja colocado em primeiro lugar. Você fazendo isso, você vai ter uma vida mais leve, você vai ter uma vida com segurança, com paz e com a certeza de que se você morrer agora, você vai estar com Cristo. Fé não se explica. Fé é uma decisão que você toma acerca da sua alma. Então, no Salmo 1, existem 2 tipos de pessoa: a ímpia e a justificada, que ele fala justos, mas as que são justificadas por Cristo. E hoje a gente vai entender, através da palavra, que você, a todo instante, tem que decidir que lado você está. O reino de Deus, ele te faz um convite, mas esse convite é para estar no reino de Deus. Mas dependendo da sua escolha, você não vai estar inserido nesse reino. É nossa responsabilidade, enquanto temos vida, enquanto temos raciocínio, entender o plano da salvação do Criador. Lá em Romanos 3:23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, através de Adão e de Eva, nós fomos destituídos. E Deus nos tirou ali do Éden para não comermos da árvore da vida, porque se tivéssemos comido dela, não teria chance para nós. Lá, quando Deus falou para Adão e Eva: pisarei a cabeça da serpente. E quem pisou a cabeça da serpente foi o Senhor Jesus. Quando morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus ali, olha, Adão e Eva não tinham nem noção de toda a trajetória da humanidade. Mas Deus ali, através da sua onisciência, falou que o mal não ia prevalecer. Mas o livre-arbítrio está na sua mão, na minha mão.
Deus criou homens com vontade própria. Ele poderia ter feito ao contrário, mas nos deu a oportunidade de estar com Ele ou não estar com Ele, tá? Então, lá no Salmo 1, fala de 2 tipos de pessoas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu tive o cuidado de saber a diferença entre o ímpio, o pecador e o justificado por Deus. E a diferença é grande. E entendemos, vendo quando Jesus ali convivia com as pessoas, na época, né? Quando Jesus tinha ali com 30 anos, começou seu ministério, e muitas vezes ele entrava na casa de pecadores, e muitas vezes ele era recriminado pelos religiosos. Jesus estava ali levando a sua presença para a vida dos pecadores, porque pecador é todo ser humano. Todo ser humano, ele é pecador. Por quê? O que foi que aconteceu? Sendo justificados pela graça para a redenção do pecado, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Através do primeiro casal, do pecado original, nos tornamos também pecadores. Então, pecador é todo ser humano, tá? Da pessoa mais rica à pessoa mais paupérrima, da pessoa mais letrada, da pessoa que não tem instrução nenhuma. Todos pecaram, todos se tornaram pecadores. E o pecador, ele tem a oportunidade de arrepender-se. Então, esse é um tipo de pessoa. Jesus veio para todos nós pecadores. Só que há os ímpios. E muitas vezes a gente não entende a dureza do coração de algumas pessoas. Muitas delas, até na hora da morte, rejeitam a Deus. Então, o ímpio é uma pessoa que rejeita a vontade de Deus. É uma pessoa que rejeita o plano de salvação. E é uma pessoa que escolhe viver distante de Deus. É uma escolha dela. Existe esse tipo de pessoa. Pessoa que desdenha do amor, do plano da salvação e se apega a tudo aquilo que o mundo pode oferecer. E a gente sabe que o mundo já sofre a influência do diabo. O sistema mundial, ele sofre a influência do mal. Então, uma pessoa que era ímpia, Jezabel. Jezabel, ela foi ali e casou com o rei Acabe, e ali ela perseguiu profetas. O mais falado de todos dele foi Elias. Disse que ia matar Elias, e Elias temeu. Ela levou o rei Acabe e ele também a destruir o altar do Senhor e fazer altares de deuses profanos,
que não era o Deus de Israel, não era o Criador dos céus e a terra. São deuses feitos e imaginados pela imaginação humana. A imaginação humana. Ali tem Bafomé, Baal, Aserá. Esses deuses, né, do Antigo Egito, que foram trazendo ali da Núbia também, através de Jezabel, para ali Israel. E o rei Acabe cedeu a tudo isso, porque ele também era uma pessoa ímpia. Então o fim deles foi trágico. Jezabel morreu comida por animais e Acabe levou uma flechada e morreu. Em toda a palavra de Deus, eles foram considerados pessoas ímpias. Simplesmente rejeitaram o Deus Criador, o Criador. Uma pessoa também ímpia, que nós falamos muito na Bíblia, foi Judas Iscariotes, o traidor. Por quê? Porque quando ele percebeu que Jesus ia sofrer tudo aquilo, ele não se arrependeu. Ele teve remorso e o seu remorso o levou para se enforcar. Então, Judas Iscariotes, ele não aceitou a missão do Messias ser pacífica, ser de amor, de redenção. Ele queria que o Messias viesse de uma forma como um líder de guerra, para suplantar as outras nações, naquele momento Roma. Então a gente vê ali que esses 3 exemplos são exemplos de pessoas totalmente ímpias. E não é diferente no dia de hoje. Hoje as pessoas rejeitam a Deus. Hoje as pessoas se tornaram Deus delas mesmas. Eu sou meu Deus. A pessoa diz mesmo assim: olha, não gosto de religião, não gosto de denominação tal, de denominação tal, não gosto de política. Então ela fica ali naquele mundo dela, e muitas delas rejeitam a Deus até na hora da morte. E isso é terrível. E lamento muito por essas pessoas. E os justificados, que é Romanos 3:24, sendo justificados pela graça para a redenção dos pecados. Nós somos justificados por Cristo. Não é mérito humano, é mérito nosso. Então, lá no Salmo 1, eu vou ler novamente, a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero parar um pouco aqui no versículo 2. Muita informação temos hoje. Hoje temos a Bíblia em áudio. Mas, mais uma vez, as pessoas decidem viver com o touchscreen, passando o dedo e escutando pequenos vídeos que, naquele momento, só geram uma dopamina, um prazer momentâneo, mas que não traz para você uma profundidade de você refletir o que você está fazendo aqui nesse mundo. Esses vídeos, é engraçado que os fundadores, os criadores
dessas redes sociais que você fica com o touchscreen passando vídeos curtos e todo mundo tem acesso a fazer qualquer tipo de vídeo, eles não consomem esse vídeo. Os seus filhos, as suas filhas estão estudando livros. Quando entram numa rede social, é de uma forma ativa, não passiva. Mas eles colocaram para nós aqui. Para nós, né, na América do Sul, para nós consumimos este tipo de vídeos. E esses vídeos te dá, o cérebro nosso, ele é preguiçoso e te dá conforto cerebral. Então você fica ali no loop do tempo, vivendo e passando ali com o dedo aqueles vídeos. Então, mais uma vez, é você que decide. É você que aceita o convite de Deus e do seu reino, ou você rejeita a Deus. Então, hoje, quero deixar bem claro esses 3 tipos de pessoas. As pecadoras, que somos todos nós, mas temos a oportunidade de nos arrepender e nos voltarmos para Deus. A ímpia, que rejeita a Deus, e para esses o resultado, a Bíblia é bem clara, é o lago de fogo do inferno, que não foi feito para o ser humano, foi feito para o diabo. Mas quando o homem, a mulher, rejeita a Deus de uma forma consciente, ele se identifica com tudo aquilo que Deus rejeita. Então a pessoa caminha para lá pela sua própria vontade, para o inferno. Então, mais uma vez, somos nós que decidimos. E os justificados por Cristo, os que entenderam que Jesus era aquele que pisou a cabeça da serpente lá no Éden. Ali foi uma profecia falando do Senhor Jesus, para que você, por vontade própria, possa amá-lo. Deus não quer nenhuma pessoa que ele criou, imagem e semelhança dele, à força, por medo, né? Não, eu tenho medo de ir para o inferno, por isso que eu estou na igreja. Então você não conhece a Cristo. Não, é porque eu preciso dar satisfação à sociedade, por isso que eu estou na igreja. Isso é você com os seus próprios pensamentos, porque a pessoa não fala, mas sente dessa forma. Não. Esse tipo de amor, o nosso Deus não aceita. Ele é um Deus único e a glória é dele. E muitos aí estão chegando e dizendo na internet, atribuindo sentimentos humanos ao Deus eterno. Você não pode fazer isso. Deus, ele está fora do tempo, está fora do espaço. Deus não foi criado por ninguém e ele a tudo criou. Então, a glória é dele. O primeiro que fez isso, que foi o próprio diabo, que quis sentar no trono de Deus, que quis ser igual a Deus, Deus o colocou no seu lugar e o tirou da convivência mais extraordinária que a pessoa pode ter, que é a presença do Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Então Deus foi implacável com o diabo. Então, para pessoas que rejeitam a ele, ele também faz justiça. Olhe, entendam, há pessoas e pessoas. Tem que ser uma rejeição
consciente. Mas uma pessoa que não tem nem consciência do que fala, do que sente, essas pessoas só são pecadoras. E Deus está agora alcançando a tua vida. Você que está escutando, que está refletindo junto comigo, você está se posicionando na vida. Adriana, como é que a gente desenvolve a fé, desenvolve maturidade cristã? Em primeiro lugar, se inserindo no reino de Deus, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, pedindo a Deus que escreva seu nome no livro da vida, pedindo a Deus que seu Espírito Santo habite em você, pois é você o maior interessado. Deus continuará sendo Deus sempre. Deus, de uma forma voluntária, quis se relacionar com sua criação, que somos cada um de nós. Mas essa oportunidade um dia vai acabar. Estamos na era da graça, onde Deus está colocando ao seu alcance a salvação, a redenção, a comunhão, que é tão importante para cada ser humano. Mas chegará um tempo que isso acabará. Mas o tempo pode ser agora, pois não sabemos quando vamos morrer. Então é necessário sim você entender isso e buscar ter uma comunhão com Deus agora. Aceita Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Olha o que diz o restante dos versículos. Versículo 3. Ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É o versículo 2. O 3 ele diz, olha o resultado de uma pessoa justificada por Cristo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de rios, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas em seguida ele completa, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Está dizendo que os ímpios são como palha, que vai embora, se acaba. E nós sabemos o caminho dessa palha. É o fogo eterno. E o 5 diz, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A conclusão, meu irmão, minha irmã, é que Deus, ele guarda e acompanha os justificados em Cristo, mas os caminhos dos ímpios são perdição eterna. É necessário todo dia você olhar para dentro de você e entender a quem eu tenho alimentado mais. A minha vida com Deus ou a minha vida com as coisas que este mundo oferece, que são momentâneas e passageiras? Então a palavra de Deus é maravilhosa e eu agradeço a Ele por isso. Vamos orar? Gratidão, Senhor, pela Tua palavra. Gratidão, Senhor, porque todo aquele que te aceitar como Senhor e Salvador da vida dele
que receber teu Espírito, for batizado, pois é um processo, Senhor, em que a gente tem crescimento espiritual, esse, Senhor, será salvo. Mas aqueles, Senhor, que te rejeitarem, infelizmente, Senhor, será atormentado como o diabo, assim o será. Por isso, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, que elas entendam, Senhor, que precisam te amar pelo que tu és. Tu és amor, tu és justiça, tu és segurança, tu és paz. Tu és, Senhor, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o príncipe da paz. Mas também, Senhor, tu és o leão da tribo de Judá. E tu virás, Senhor, a julgar os povos. E todos aqueles, Senhor, que te rejeitarem, que rejeitarem a tua palavra, estão rejeitando a ti. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Senhor, também te peço pelos meus seguidores, que eles, Senhor, sejam abençoados. Abençoados nas suas emoções, no seu entendimento, na vida com a sua família, que eles possam realmente, Senhor, focar e serem constantes em te conhecer e te honrar, meu Deus. Gratidão, gratidão por mais um dia de vida, gratidão pela tua palavra, gratidão pelo teu amor, gratidão pelas tuas misericórdias. Já sabendo, Senhor, que tu responde a esta oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.